E a lição de hoje, quinta-feira, tem o título Fé nas promessas divinas. Olha só, quando a gente olha para a história de Abraão, a gente percebe um senhor já mais velhinho recebendo uma promessa: você vai ser pai. Ele não podia ter filho juntamente com a sua esposa, os dois já eram idosos, mas receberam essa promessa de uma forma feliz, porque eles queriam ter um filho. Só que o tempo passou. O tempo passou e até mesmo o pai da fé, aquele que, pela lógica, não poderia ter dúvida, ele teve dúvida e ele resolveu dar uma ajudinha para Deus. E o nosso problema é que de vez em quando a gente quer ajudar a Deus e Deus não precisa de ajuda. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele prometeu, ele está no processo de cumprir. Ele prometeu, ele está trabalhando para cumprir. Eu não preciso ajudá-lo a cumprir. E todas as vezes que eu tento ajudar a Deus, na verdade, eu atrapalho a história que Deus tem para a minha vida. E daí a minha vida se complica. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele tentou resolver através dos seus próprios atos e ele virou uma bagunça, a vida dele e a nossa até hoje, né? A gente olha para o mundo de hoje, a gente percebe a besteira que Abraão fez lá atrás, ainda nos dias de hoje, com muitas guerras e muita infelicidade. E aí, então, você percebe, anos mais tarde, do momento que Abraão era impossível ter um filho, eis que ele agora teve um filho, nasceu. E isso eu fico pensando que foi como se fosse uma lição tão grande para ele, que o Deus que ele estava acreditando era um Deus que não tinha nenhum tipo de limite, que o entendimento dele do nascimento de Isaac foi fundamental para que anos posteriormente, na frente, quando Deus olhou para ele e falou assim: ô Abraão, eu preciso agora pegar o seu filho, a gente tem que sacrificar seu filho. Olha para a Bíblia e perceba de que ele foi para sacrificar o seu filho. Do fundo do meu coração, eu não acredito que Abraão achava de que Deus queria que ele matasse Isaac e que Isaac ficaria morto. Pelas promessas, Isaac precisaria existir. Ele tinha que ter vida para continuar a herança de Abraão. Naquele momento, na verdade, pela fé, Abraão sabia que se por acaso ele matasse Isaac, Deus teria poder para ressuscitar Isaac. Aí tem um detalhe interessante. Quando eu olho para a Bíblia, hoje eu acredito em ressurreição, por quê? Porque nós temos Lázaro, nós temos o filho da viúva de Naim, a gente tem algumas histórias na Bíblia que demonstram que Deus tem inclusive poder para ressuscitar. Mas no caso de Abraão, não existia nenhuma história de ressurreição na época de Abraão. Mas ele acreditou de que se fosse necessário, Deus traria a vida novamente ao seu filho. Sabe por quê? Porque ele entendeu que mais importante do que colocar fé em coisas, ele estava depositando a sua fé em alguém. Em alguém. E é isso que você e eu precisamos entender. Sabe, a nossa religião, ela não está baseada na lei. A nossa religião, ela não pode estar baseada em um rito A, o rito B, se é a circuncisão, se é o batismo. Tem gente que acha que, não, batizou, o ato do batismo já faz com que essa pessoa já está na igreja para todo sempre, amém, independente de qualquer pecado, qualquer coisa que ela faça. Mentira! A nossa fé, ela precisa estar baseada em alguém. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é aquele que ofereceu para você e para mim a vida plena e total dele, porque é nele que existe salvação, em mais nada. Não é em placa de igreja, não é em rito, não é nas minhas obras, não. É nele, porque só ele pode nos salvar do pecado. Deus te abençoe.